Não sabemos por quanto tempo esse conteúdo permanecerá no ar, pois é provável que seja denunciado por simpatizantes ocidentais ou mesmo africanos que acreditam nos ideais do Ocidente, resultando em seu banimento. O que vamos discutir aqui contradiz tudo o que você já ouviu e aprendeu sobre a Bíblia e religião. Em um mundo onde as verdades são enterradas nas areias do tempo, uma história esquecida está prestes a ser revelada. Antes dos livros sagrados que conhecemos, existia um conhecimento ancestral, gravado em pedra e papiro. Uma sabedoria que viajou através das eras, moldando crenças e mitos. Descubra a origem de tudo. A origem da história da Bíblia que conhecemos hoje e história da religião. Olá? Seja bem-vindo ao África Sem Máscara. Se é a sua primeira vez a nos assistir, saiba que somos um canal dedicado a contos de histórias e fatos africanos. Se você aprecia esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e certifique-se de ativar o sino de notificações para ser avisado sempre que lançarmos um novo vídeo. Permita-me compartilhar algo contigo como um amigo, para que não desperdices teu tempo na vida, vivendo em ilusões, ou se vai desperdiçar o seu tempo, desperdiça consciente. Tudo o que absorveste até agora sobre a Bíblia, Deus e religiões, foi uma farsa. Antes mesmo de a Bíblia ou o Alcorão serem escritos, os africanos já possuíam o livro mais antigo do mundo, conhecido como o Livro dos Mortos, do Antigo Egito. Isso sucedeu-se muito antes da existência da Bíblia, do cristianismo ou de qualquer religião. Quando os indivíduos buscavam conhecimento no Egito, nenhum dos judeus ou hebreus estava escravizado lá. Eles estavam em busca de sabedoria nos templos e santuários, junto aos sacerdotes egípcios. Por volta de 1700 a.C., quando alguns foram aprender no Egito, tiveram que copiar o antigo Livro dos Mortos para escrever o Antigo Testamento, que data de 700 a.C. Assim, o livro de Gênesis não foi o primeiro da Bíblia, mas sim o livro de Êxodo. Essa reorganização foi decidida pelo Concílio de Antioquia em 212 d.C. e posteriormente pelo Concílio de Nicéia em 325 d.C., liderado pelo imperador Constantino de Roma. Acredita-se que o Livro dos Mortos tenha sido escrito pela primeira vez em pedra, pirâmides e paredes, e mais tarde em papel, possivelmente por Akenaton, um grande faraó do Egito. Tudo o que hoje encontramos na Bíblia foi copiado do original Livro dos Mortos do Antigo Egito, que é 10 anos mais antigo que qualquer outro livro religioso atualmente existente. Antes de Jerusalém, os africanos já consideravam o Egito como uma terra santa, especialmente em Ábidos, onde peregrinavam e adoravam os deuses Osíris e Horus, muito antes da história de Jesus e Maria. A história mitológica de Caim e Abel também foi emprestada por Osíris e Sete. Essa narrativa de um irmão matando o outro remonta a Sete, que matou seu irmão Osíris. Esta história foi adaptada para criar a narrativa de Abel e Caim em Gênesis. O mesmo se aplica à história de Jesus, que foi influenciada pela história de Horus, o primeiro Messias do mundo, um deus egípcio. Antes de Horus, não havia deuses, Messias ou livros sagrados. A história de Deus provavelmente começou com Horus. A história de Maria, por sua vez, foi inspirada em Ísis, assim como o terceiro mandamento foi inspirado nas 42 leis de Maat, o deus da justiça e equilíbrio. O livro de Provérbios na Bíblia foi inspirado no livro cheio de sabedoria escrito por Tahotep, um africano. O deus grego Zeus foi uma cópia do deus egípcio Horus. Isso foi reconhecido por Homero, o primeiro europeu a escrever, em 833 a.C. Os budistas também copiaram o antigo livro das mesquitas do Egito para criar seu livro religioso. Os romanos, após invadirem o Egito por volta do ano 30 a.C., governaram a região por 600 anos e se apropriaram do Livro dos Mortos e da mitologia egípcia para criar o cristianismo nos anos 60 d.C., durante o reinado dos Flávios. Devemos compreender que os invasores tendem a reescrever a história de acordo com seus próprios interesses. Portanto, não podemos esperar que contem nossas histórias ou as de nossos antepassados. A ideia inicial de Deus no mundo remonta à história de Horus. A Rússia recentemente abriu seus cofres para revelar ícones bíblicos com figuras de pele mais escura. Esses ícones não são apenas anomalias artísticas. Durante séculos,
a imagem mais comum de Jesus Cristo, pelo menos nas culturas ocidentais, tem sido a de um homem barbudo e de pele clara com cabelos longos, ondulados, castanhos claros ou loiros, e muitas vezes olhos azuis. Mas a Bíblia não descreve Jesus fisicamente, e todas as evidências que temos hoje indicam que ele provavelmente parecia muito diferente de como tem sido retratado há muito tempo. A maior parte do que sabemos sobre Jesus vem dos 4 primeiros livros do Novo Testamento, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. De acordo com os evangelhos, Jesus era um judeu nascido em Belém e criado na cidade de Nazaré, na Galileia, antiga Palestina, agora norte de Israel. Durante o primeiro século, sabemos que Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou seu ministério. Mas ninguém sabe exatamente como era Jesus. Não há imagens conhecidas de Jesus de sua vida. E enquanto o rei do Antigo Testamento, Saul e Davi, são explicitamente chamados de alto e bonito na Bíblia, há pouca indicação da aparência de Jesus no Antigo ou Novo Testamento. Além disso, quando Jesus foi preso no jardim do Getsemane, antes da crucificação, Judas Iscariote teve que apontar Jesus para seus soldados entre os discípulos, presumivelmente porque todos pareciam semelhantes uns aos outros. No entanto, o retrato de Jesus como um homem europeu branco está sob escrutínio renovado durante este período de introspecção, sobre o legado do racismo na sociedade e sobre a realidade da verdade. O presidente russo Vladimir Putin decidiu mover um dos ícones mais sagrados da Rússia de um museu para uma catedral de Moscou. Sem dúvida, eles têm uma grande importância e um reconhecimento fundamental na Rússia, porque os ícones representam para a Rússia o que as pirâmides representam para o Egito ou os templos para os gregos. A exposição mostra ícones que vão do século XV até o início do século XX. Tem havido tanto debate acontecendo em todo o mundo ultimamente, bombardeado com a revelação desses ícones bíblicos negros. Alguns tendem a pensar que os ícones enegreceram ao longo do tempo devido à idade, enquanto outros dizem que a pretoria dos ícones não tem nada a ver com a idade, mas é uma medida de precisão destinada a retratar a cor real das peles das pessoas pintadas. Porque eles eram negros, diz Robert Rubin. Em resumo, a história apresenta uma perspectiva intrigante sobre as origens da religião e da mitologia, sugerindo que muitos dos conceitos fundamentais podem ter sido emprestados de culturas antigas, particularmente do Egito. Ao desafiar as narrativas convencionais, a história nos encoraja a reconsiderar nossas crenças e compreender como ideias e tradições antigas ainda influenciam o mundo moderno. Isso nos leva a refletir sobre a importância de questionar as histórias que nos foram contadas e buscar uma compreensão mais profunda das raízes culturais e históricas da humanidade. Não estamos afirmando que você deve deixar de acreditar em tudo o que lhe foi ensinado até então, mas sim que tem o direito de saber a verdade. Depois de adquirir o conhecimento, cabe a você decidir o que fazer com o que sabe. Nós ficaremos por aqui e esperamos que tenhamos trazido luz ao seu pensamento em relação à história da Bíblia que você conhece até antes de ver esse vídeo. E você? O que acha desta história? Será que é um roteiro de ficção para ganharmos visualizações e seguidores? Deixe a sua opinião nos comentários.